Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do curso básico dos Mestres da Matemática. Nós estamos ainda no módulo 1, Aritmética Elementar. Nós vamos falar aqui de dois conceitos extremamente importantes para você, que vão fazer você crescer muito em termos de bagagem matemática e resolver vários exercícios daqui para frente. Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. MDC e MMC. Isso é muito cobrado em provas de vestibulares, concursos em geral. Nós vamos sair daqui hoje aprendendo a fazer isso, beleza? Primeiro eu vou falar com vocês do máximo divisor comum. O que será isso? Quando você analisa assim, o conceito máximo divisor comum. Primeiro eu queria discutir com você um pouco o conceito de divisor, os divisores de um número. Então vamos pegar um exemplo e a partir desse exemplo a gente vai construindo essa teoria, ok? Imagine que eu peça para você calcular o máximo divisor comum entre 18 e 30. É assim que a gente representa. A gente coloca MDC, um parênteses, 18,30. Entre o 18 e o 30. Imagine que essa seja a primeira vez que você viu isso. Talvez você tenha um conhecimento prévio, mas a gente não vai contar com isso aqui. Imagine que eu fale, olha, valendo uma paçoca para você, se você achar quem é o maior divisor comum, o máximo divisor comum do 18 e do 30. Um aluno poderia pensar o seguinte, olha, bom, quem são os divisores do 18? Então, eu vou chamar os divisores de 18 assim, de D de 18. D de 18, os divisores de 18. Professor, não leva a mal não, mas o que é um divisor? Os divisores de 18 são os números pelos quais o 18 é divisível. Então, para um pouquinho e pensa, bom, por quem será que o 18 é divisível? Você pensa, peraí, o 18 é divisível por 1, por 2, por 3, por quem mais? Por 6, por 9 e por 18. Observe que o conjunto dos divisores é um conjunto finito, limitado. Observe que sempre ele é divisível por 1 e por ele mesmo. E tem os demais divisores aqui. Então, esses aqui são os divisores do 18, beleza? Eu estou pensando nesse jeito mais artesanal, assim, né? Vamos por tentativa, para que você entenda a ideia. Da mesma forma, você poderia pensar, bom, eu acho que eu sou capaz de achar os divisores de 30. Vamos fazer uma lista de todos os divisores de 30? A gente é capaz, vamos lá. D de 30 são os divisores de 30. Então você pensa, o 30 é divisível por 1, por 2, por 3. Aí você pensa um pouquinho, ó, por 5, por 6, por mais quem? 7 não, 8 não, 9 não. Opa, 10 é. Quem mais? 15 e o próprio 30. Então observe que eu fiz uma lista dos divisores de 18, uma lista dos divisores de 30. Observe uma coisa interessante, existem alguns divisores ali que são comuns aos dois. Vamos fazer uma bolinha aqui em todos os divisores que são comuns. O 1 é comum, o 2 é comum, o 3 também é comum e o 6 também é comum. Ah, então agora olha só que legal. Dentre os comuns, eu te pergunto, quem é o maior? É o 6, concorda comigo? Então observe que o 6 é o maior dos divisores comuns. Ou seja, o 6 é o máximo divisor comum entre 18 e 30. Então a gente pode escrever que o máximo divisor comum entre o 18 e o 30 é 6. Aí você me pergunta, professor, tem algumas dúvidas que surgiram. Primeiro, eu sempre tenho que fazer assim desse jeito artesanal? E se o número for muito grande, for difícil fazer uma lista dos divisores, como é que a gente faz? Será que tem alguma técnica para isso? Tem, nós vamos ver daqui a pouquinho. Uma outra coisa interessante que eu chamo a atenção de vocês. Observe que 6 é o maior divisor comum, né? E os outros divisores comuns, o 1, o 2 e o 3, observe uma coisa interessante. Todos eles são divisores do 6. Então eu vou escrever um textozinho interessante aqui, eu quero que você preste bastante atenção. Os outros divisores comuns, os demais divisores comuns, os outros divisores comuns são divisores do MDC. Olha se você entendeu isso aqui. Os outros divisores comuns, o 1, o 2 e o 3, todos eles são divisores do 6.
Então, qual a importância de você calcular o máximo divisor comum? Você sabe que ele é um limite ali, dele não passa. E os outros divisores comuns? Basta que você encontre os divisores desse MDC, ok? Aí você me fala comigo assim, professor, como é que eu faço então? Tem algum procedimento quando o número é um pouco maior, sem ter que fazer essa lista? Já te disse que é possível. Olha só, nós vamos ver aqui algumas técnicas de cálculo do MDC. Primeiro modo aqui, olha só. Nós fatoramos os números em fatores primos, quando eu digo fatorar em fatores primos, separadamente. Primeira coisa. Depois, nós pegamos apenas os fatores comuns com os menores expoentes. Vou fazer um destaque aqui nos menores. Menores expoentes, ok? Bom, olha só, vou apagar essa parte aqui e já vou fazer um exemplo. Eu coloquei o exemplo e coloquei aqui ao lado a técnica que eu vou usar para resolver esse exemplo. Vamos seguir esse roteiro aqui, tá bom? Primeiro nós vamos fatorar esses dois números separadamente. Então, como que é isso? Eu vou chegar aqui, aí eu pego aqui, ó, 600 e vou fatorar os 600 aqui. Por 2, 300. Paciência, perseverança, fé. Você já sabe. Por 2, 75. Fiz bobagem. Continuando. Ó, por 2 já deu. Por 3, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Observe que o 600 na forma fatorada, ele pode ser escrito como 2 ao cubo vezes 3 elevado a 1. Eu gosto de colocar, mesmo sendo redundante isso, vezes 5 ao quadrado. Ok? Então, eu fatorei os 600, eu decompus aqui os 600 como um produto de números primos. Beleza? Bacana. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o 420. Então, vem cá. 420 por 2, 210. Por 2, 105. Por 3, 35. Por 5, 7. Por 7, 1. Então, olha como é que fica o 420. Ele fica 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1 vezes 7 elevado a 1. Ficou meio apertado aqui, mas deu para ver. Ok? Então, primeiro passo do procedimento que está descrito aqui do lado, gente. Fatorar em fatores primos, nós conseguimos. Ok? Agora, olha o que a gente vai fazer. Tomamos apenas os fatores comuns com os menores expoentes. Então, como que é isso? Olha só, observe os fatores, vou passar aqui, né? Observe os fatores que estão presentes. Vamos pegar apenas os fatores que são comuns aos dois. Deixa eu pegar uma caneta azul aqui. Por exemplo, o fator 2 ele é comum. O fator 3 é comum. E o fator 5 também é comum aos dois. O 7 ele não entra, ele não está presente nos dois, ele não é um fator comum. Então, eu vou escolher o fator 2, o fator 3 e o fator 5, ok? Agora, cada um desses fatores, né, cada fator desse eu vou pegar com o menor expoente que apareceu em algum momento. Então, por exemplo, olha o 2 aqui, ele apareceu elevado a 3. Aqui ele apareceu elevado a 2. Entre o 3 e o 2, o que eu vou escolher? O menor fator possível. Vou escolher o 2. 2 ao quadrado. Da mesma forma, o 3 aqui está elevado a 1 e aqui ele está elevado a 1 também. Então, o menor fator é 1 mesmo. Aqui o 5 está elevado ao quadrado e aqui o 5 está elevado a 1. Entre esse 2 e esse 1, quem que eu escolho? 1. Observe que eu peguei os fatores comuns aos dois e cada fator veio para cá com o menor expoente que apareceu em algum momento. Quando a gente faz essa conta, né, nós estamos calculando exatamente o máximo divisor comum entre o 600 e o 420. Então, olha só o que vai dar. 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1 vezes 5. Vamos fazer a conta? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Qual que é a interpretação que a gente dá para isso? 60 é o maior número que tanto o 600 como o 420 são divisíveis por ele. O maior divisor comum. Ok? Esse é o primeiro processo de cálculo. Vou te ensinar agora o segundo processo, que a gente chama de
decomposição simultânea com asterisco. Vou explicar o que é isso, tá bom? Vem comigo. Bom, nós vamos fazer agora o mesmo exemplo anterior, o MDC de 600 e 420, por um outro método agora, chamado decomposição simultânea com asterisco. Como assim, professor? Que asterisco? Isso é um termo técnico? Claro que não. É um jeito que eu coloco aqui para vocês para ficar claro o que eu pretendo. Olha só, a gente vai pegar os 600 e 420 e colocar um ao lado do outro. Por isso que a gente fala que a decomposição é simultânea. Observe que aqui do lado esquerdo do quadro está o primeiro método que eu fiz. Eu fiz questão de deixá-lo para que você tivesse parâmetro para comparar os métodos, ok? Você coloca os 600 e 420 um ao lado do outro. Aí você pergunta, peraí, professor, não vem com essa não, você está enganando a gente, deixa de ser capivara. Eu lembro, professor, de ter aprendido isso para calcular mínimo múltiplo comum. De fato, já estou cantando uma pedra aqui que eu vou discutir daqui a pouquinho. Realmente, o método consagrado para calcular mínimo múltiplo comum é colocar um ao lado do outro assim. Muitos de vocês devem estar lembrando disso. Mas vamos com calma. Vamos ver como que é esse método adaptado para o MDC. Olha só, eu pego os 600 e 420 e aqui dá para dividir por 2. Toda vez que esse número for divisor dos dois caras aqui, de todos, eu marco o número com um asterisco, tá bom? Então, por exemplo, 2 divide tanto 600 como 420. Então, eu vou marcá-lo com um asterisco. Aí nós vamos aqui para 300 aqui, 210 aqui, ok? Vamos continuar. Por 2, novamente o 2 divide tanto 300 como 210. Então, vou colocar um asterisco aqui, beleza? Então, nós vamos aqui para 150 e 105. Aí, olha só, eu vou tentar esgotar o fator 2. Eu vou até o máximo que eu puder com o fator 2. Observe o seguinte, o 150 ainda dá para dividir pelo fator 2, ok? Ah, mas ele não divide os dois. Então, por isso mesmo, eu não vou colocar asterisco. Fica sem asterisco. Aí, como é que fica? 75 aqui, 105, ok? O 2 a gente já esgotou, nenhum deles dá para dividir por 2. Então agora a gente pensa no 3. Por 3, com asterisco, porque os dois são divisíveis por 3. Então nós temos aqui, ó, 25, 35. Tranquilo? Próximo fator aqui, 5. Com asterisco também, porque o 5 ele divide tanto o 25 quanto o 35. Aí vai ficar 5 e 7. Agora, por 5, sem asterisco, porque ele divide apenas 1, fica 1 e 7. Por 7, sem asterisco, 1 e 1, ok? Então eu fiz, você perceba como que ficou simples, ficou limpo, ficou claro, né? Ficou rápido. Professor, o que eu vou fazer com esse tanto de asterisco? Pelo amor de Deus, muito simples. O MDC é o produto apenas desses caras que estão com asterisco. Então sabe quem que é o MDC? É o produto 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, que dá exatamente 60. Ô professor, graças a Deus deu a mesma coisa. Graças a Deus deu a mesma coisa, não é, gente? Então, se você me perguntar qual que é o método mais, digamos assim, mais eficiente, numa prova, por exemplo, você tem que calcular o MDC rapidamente, eu acho que o método de decomposição simultânea ele é mais rápido. Entretanto, tem algumas questões que já te dão os números na forma fatorada. Então é bom você saber esse outro método aqui também. Tá legal? Vamos partir agora para falar do mínimo múltiplo comum, o MMC.